Sou Maria Fernanda Lorenzini, psicóloga e coach consteladora do Propósito na Essência. E hoje a gente vai falar sobre chega de bagunça, um 2020 mais simples, um 2020 mais facilitado, vamos dizer assim, né? Eu não vou dizer que eu vou falar aqui um manual, porque não existe manual certinho pra gente poder viver nossa vida, porque, né, isso é impossível. Mas eu vou falar sobre algumas coisas que às vezes são importantes pra gente ter pelo menos a sensação de que a vida tá um pouquinho mais no lugar do que a gente acha às vezes. Eu sei que é muito difícil quando muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, a gente fica meio confusa, né? Muitas mudanças, muitas transformações ou nossa, muita pressa das coisas, da vida, enfim. Então, por isso que uma primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, e acho que é até legal a gente conversar sobre isso, é o tempo. É sobre o tempo das coisas, o tempo dos relacionamentos, o tempo da nossa vida se organizar, o tempo da gente conseguir se amar, o tempo da gente conseguir se cuidar. Existe um tempo para as coisas. E muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem pressa, né? A gente nasce já com pressa de daqui a pouco já querer, de ter que andar, daqui a pouco a gente já tem que fazer não sei o que na escolinha, daqui a pouco a gente tá na faculdade, tem que fazer, tem que ser o melhor no mercado de trabalho, e tem que casar, e tem que construir uma família, e tem que não sei o que e tal. Quer dizer, a gente vive a vida com muita pressa. E trazer o tempo como um aliado, né, da nossa vida é a primeira coisa que a gente precisa definitivamente fazer no nosso 2020 para não ter tanto essa sensação de bagunça, né, para ter um 2020 mais simples, que é respeitar o tempo das coisas, né? Perceba se as coisas que você está com pressa de acontecer, que ainda não aconteceram, não exige, não pede um tempo de maturação, assim como as flores que estão natalinas lindas, né, que já passou o Natal, mas está linda essa decoração, elas têm também o tempo de florescer, o tempo de secar, o tempo de cair a folhinha, né? A natureza é assim e a gente não está separado da natureza. Então, existe um timing, né, que a gente precisa respeitar em tudo na nossa vida. E daí o segundo ponto que eu queria conversar aqui com vocês é decidir querer fazer algo diferente, né? Muitas vezes as nossas decisões, elas não são tão concretas, elas são um pouco, vamos dizer assim, subjetivas, né? Então vamos supor, você percebe, faz uma análise, uma ótima forma de você refletir do seu último ano, do ano de 2019, é se perguntar assim, qual que é a palavra que você tira do ano de 2019 e quais foram os seus aprendizados. A partir disso, você vai pensar o que talvez você faria diferente, né? Uma coisa que eu aprendi muito em 2019, mesmo nas duras penas, é respeitar o tempo das coisas, como eu falei pra vocês, não só das coisas, mas das pessoas, dos meus relacionamentos, das minhas amizades, o tempo comigo, né? Então, o que eu quero fazer diferente é com certeza trazer e respeitar ainda mais esse tempo. E tem gente que decide, percebe que, não sei, os relacionamentos não foram muito bons em 2019, as amizades ou sei lá, né? Então, a partir dessa percepção, você vai decidindo outras coisas. Por exemplo, você vai decidir que você precisa estar mais próximo das outras pessoas, ou você vai decidir que você precisa se tornar mais presente nos grupos de WhatsApp, né? Existem, a partir dessa percepção, existem outras decisões que você vai fazendo, você vai fazendo com isso. O importante é decidir percebendo o que realmente é essencial para você. O Cortella, né? Não sei se vocês gostam dele e tal, eu gosto bastante.
Ele até comenta, acho que foi num artigo e tal que ele escreveu, que foi feita uma pesquisa com pessoas terminais e perguntavam para essas pessoas o que elas queriam, né? O que elas sentiam falta. Elas não falavam de coisas mais superficiais, por exemplo, né, a minha casa, ou sei lá, o carro que eu queria, as metas e tal. Não, elas falavam de coisas mais simples, né? Por exemplo, de pedir perdão para as pessoas, de estar próximo dos meus familiares, de tomar aquele chá naquela varanda que eu gosto. Então, muitas vezes, as coisas mais essenciais, elas são mais simples. A bagunça, muitas vezes, ela não está ligada a coisas essenciais. Porque a gente está esquecendo de ver o que é essencial pra gente. Por isso que vira uma bagunça. Então, se pergunte o que é essencial para você, do que você realmente sente falta ou sentiu falta e quer fazer diferente, para você decidir o que você vai fazer realmente diferente em 2020. São, às vezes, como eu comentei, são decisões não tangíveis, né? E daí, a partir disso, eu queria convidar você, e uma coisa que eu tô aprendendo também é amar o nosso próprio ritmo, porque cada um tem o seu ritmo, né? E falando de tempo nas coisas e tal, às vezes o nosso ritmo, ele precisa de um pouco mais de energia, né? É mais um pouco rápido, às vezes o nosso ritmo ele é um pouco mais lento, mas o nosso ritmo para as coisas são diferentes, né? Por exemplo, o ritmo que eu leio é diferente do ritmo que eu converso com as pessoas, que eu vou fazer o meu Muay Thai. Cada um tem o seu ritmo para as coisas diferentes. Então, ame mais o seu próprio ritmo, o seu time das coisas. Aprenda qual é o seu ritmo. Se perceba. Isso é essencial para justamente você também notar mais as coisas essenciais para sua vida. Então, feito esse balanço geral, né, e se preparando aí para esse ano que já começou, crie uma rotina, crie um foco a partir dessas coisas que você está reparando. Então, você não precisa criar metas monstruosas. Eu tenho reparado nisso, que a vida ela é muito mais que metas. Você cria metas, mas é muito mais que isso, é como você vai vivenciar aquela meta, é o que aquilo te traz no dia a dia, é o que estava faltando que você quer resgatar. Então, mas coloque na sua rotina. Eu mesmo percebi que eu não estava me cuidando muito no ano de 2018, por exemplo. Então, em 2019 eu criei rotinas para que eu pudesse marcar médicos, para que eu pudesse me olhar, para que eu pudesse me cuidar, fazer coisas por mim. Então, essa fica a minha dica para acabar com essa bagunça, né, em 2020 e viver um 2020 mais simples. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, curte aqui e compartilha. Propósito na essência. Um beijo grande. Tchau!